Voltamos, pessoal. Desculpa o atraso. Estava desconectado aqui. Tem um problema com a internet. Tem muito problema nesses últimos dias. Voltamos à análise da obra de Immanuel Kant. Espera aí aqui. Tem mais alguém que entrar? Isso. Pronto. Acho que todo mundo aqui, né? Os mais frequentes estão. O Kant, ele altera, como eu falei para vocês, ele opera o que chamaríamos de uma revolução copérnica, na maneira como enxergamos o conhecimento. O Kant entende que esse conhecimento reside no objeto conhecer. Pois não? Está dando um eco aí no seu áudio. Para todo mundo? Agora melhorou. Melhorou? 100%, Edilson? Como é que tá? Ah, então tá bom. Então, beleza. Vamos continuar. E para o Kant, o conhecimento, ele, fazendo uma analogia aqui, ele reside, analogia não, mas um exercício de imaginação, ele reside no objeto a conhecer. E o trabalho do pesquisador, o trabalho do estudioso seria extrair o conhecimento a partir desse objeto. Então, o centro do estudo do conhecimento do Kant é como o pesquisador vai fazer isso, quais as ferramentas, qual a melhor forma, como o ser humano desenvolve o conhecimento, como o ser humano percebe o conhecimento. Porque o conhecimento está ali no objeto a ser observado. E nós temos que entender como as melhores estratégias para extrairmos, para compreendermos. Então, temos que entender o ser humano, a capacidade humana. E para Marilena Chauí, que nós veremos a seguir, é aqui que residiria a verdadeira revolução proposta pelo Immanuel Kant, quando ele fala em estudo do conhecimento, e obviamente do conhecimento jurídico também. Para Marilena Chauí, tanto os racionalistas quanto os empiristas parecem ser como os antigos astrônomos geocêntricos, defendendo um centro que não existe para o universo, como alguém que deseja assar um frango, fazendo o fogo girar em torno do frango, quando deveria fazer o contrário. E continuando, né, já que é muito grande o trabalho da Marilena Chauí, de modo semelhante, então, eles colocam a realidade exterior, os objetos, no centro do conhecimento e buscam fazer a razão, o sujeito, girar em torno deles. E é isso que fariam os empiristas, e os racionalistas. E essa é a mudança proposta pelo Kant. Ao invés de ficar discutindo o objeto, a gente sabe que a partir do objeto se extrai o conhecimento, mas a gente tem que estudar o ser humano, tem que estudar o conhecimento humano, a produção de conhecimento, a razão humana, a experiência humana, para entender depois como é que o ser humano produz o conhecimento a partir da observação dos objetos. A gente vai pensar muito sobre a razão humana, sobre o espírito humano. E concluindo, o professor Bittar fala que o conhecimento só é possível para Kant na medida em que interagem certas condições. Quais seriam essas condições? As condições materiais, advindas da experiência. Só um minuto que nós... A Érica. Vocês estão tendo problema com a internet, pessoal? Está saindo e voltando toda hora? Rodrigo, eu acho que o slide não está aparecendo para mim. Eu não sei se para os outros. Para os demais, está aparecendo o slide? Oi? Não, não está aparecendo, não. Aqui, ó, vamos ver aqui. E agora? Agora sim. Agora sim. Agora sim? Então a gente estava aqui, ó. Falou um pouco sobre o Kant aqui. A gente está nesse slide sobre a opinião do Bittar sobre esse processo de produção do conhecimento do Immanuel Kant. Isso. Beleza, então, continuando.
Então, tem que interagir certas condições para que alcancemos o conhecimento o mais próximo de um conhecimento verdadeiro possível. Quais seriam essas condições? Condições materiais de conhecimento advindas da experiência, que os sentidos percebem, com condições formais de conhecimento, o que a razão perceba. Então, o trabalho do Kant é tentar, de certa forma, sintetizar, concluir tanto o posicionamento, fazer uma junção do posicionamento empirista com o posicionamento racionalista. Porque para ele só é possível, portanto, o conhecimento advindo da interação entre experiência e razão. Porque a razão é que traduz o que significa certa experiência para a gente. Portanto, cada um preenchendo um papel específico. Assim, a experiência, no fundo, se considerada isoladamente, é apenas o início do conhecimento, sozinha, portanto, sem a racionalização daquela experiência, seria incapaz de produzir o conhecimento. A experiência, portanto, é o momento inicial do conhecimento. E não é a experiência científica, a experiência é o acontecimento, o fato, o pensamento, a lembrança, e aí, a partir dali, o desenvolvimento, a racionalização daquilo que se viveu. Então, sozinha ela é incapaz de produzir. Você precisa da razão para discutir, para debater, para entender o fato, para entender a experiência. Assim, na crítica da razão pura, o Kant, na página 36, ele diz que, se, porém, todo conhecimento se inicia com a experiência, isso não prova que todo ele derive da experiência. Perdão. Então, o conhecimento ele se inicia com a experiência, mas não necessariamente todo ele deriva da experiência, sendo fundamental o papel da razão, o papel da abstração daquela experiência fática, daquele acontecimento. Então, no início, a experiência gera certos dados que serão absorvidos pelos sentidos, e a razão, munida desses dados, absorvidos pelos sentidos e gerados pelos sentidos, elabora teorias e organiza certas ideias para que, juntas essa experiência e a razão, nos levem à produção do conhecimento, especialmente do conhecimento científico. Então, o Kant ele trabalha, ele tenta compreender a produção do conhecimento em si. Não necessariamente ele vai ficar falando sobre a apreensão do conhecimento de certos objetos específicos, mas a razão pura, a razão prática, então são raciocínios muito diferentes dos empiristas e dos racionalistas, que não incidem sobre o objeto em si, mas sobre o ser humano, como possível chamar-se de máquina humana desenvolve e produz o seu conhecimento. Vocês perceberão que tanto em Hegel como em Kant tem muitas passagens, eu utilizo muitas passagens de autores, porque é um conhecimento muito complexo, tanto de Kant quanto de Hegel. É um raciocínio muito complexo, um pensamento complexo. E aí, eu me utilizo muito desses pesquisadores, porque é injusto também puxar dele as conclusões e não citá-los na sala de aula. Acho que eu não me sentiria agindo da maneira correta se eu não fizesse isso, não citasse as fontes. Então, eu trago para vocês as fontes, porque as pessoas poderia ficar aqui um semestre inteiro falando sobre o Kant ou sobre o Hegel, de tão complexo que é cada um desses sistemas de pensamento. E, portanto, eu preciso buscar conclusões em outros professores, e utilizá-la como fonte para a nossa aula. E eu cito essas fontes. Muitas vezes o Bittar, outras Marilena Chauí, e ainda o material do KLS e o material da Unopar, que faz parte do quadro também. Então, para o Bittar, com isso, Kant formula sua célebre doutrina acerca da razão prática e da razão teórica, bem como acerca dos juízos sintéticos e analíticos. O esclarecimento. Muitos conceitos, tanto em Hegel quanto em Kant, não serão tratados aqui nas aulas, porque seria impossível, em razão do tempo que dispomos para tratar sobre
quase todos os filósofos mais relevantes para o direito. Então, vou ter que eliminar alguns. Exemplo, esses juízos sintéticos e analíticos. Existe um pensamento complexo em relação aos juízos sintéticos e analíticos, eu não vou poder tratar sobre eles. Inclusive, o homem, na doutrina kantiana, governa-se com base em leis inteligíveis, puramente racionais, e naturais. Então, há leis inteligíveis, puramente racionais, e naturais, empíricas e sensíveis, correspondendo essas a duas categorias diferentes entre si. Então, teríamos leis inteligíveis, que são aquelas puramente racionais, e leis naturais, decorrentes da experiência, da sensibilidade, da observação da vida. Então, fazendo um paralelo aqui entre o positivismo e o empirismo. Positivismo, leis inteligíveis, puramente racionais, acho que a gente pode imaginar. Alguém abriu aí o microfone? Alguém quer falar? Daniel? Fechou? Então tá. E pensando nessas leis puramente racionais, a gente pode lembrar da crítica não, né? Mas do comentário sobre legislação processual. Qual que é a diferença de estabelecer um prazo de 10, de 12 ou de 15 dias? Pouca. Ainda mais hoje, com o desenvolvimento tecnológico, poderiam ser diminuídos certos prazos. Então, essa apropriação do tempo e do prazo para o processo seria puramente racional. Né? Um questionamento qual que é melhor, 10 ou 15? Faz pouca diferença, digamos assim, porque em outros processos específicos, como do trabalho, temos prazos de 8 ou de 10 dias, e no processo civil a maioria de 15 dias. Então, não faz tanta diferença, não se aproxima de um direito natural, empírico e sensível, a partir da observância, mas muito mais de uma racionalização do tempo, pensando na prática jurídica. E o que a Marilena Chauí chama de Revolução Kantiana, que seria a Revolução Kantiana na produção do conhecimento humano. Então, o Kant ele deixa de debater o objeto, como o pesquisador deve se comportar em relação ao objeto, apesar de citar que o objeto é do objeto, seja um bem, uma coisa, ou um fenômeno, ou um acontecimento real, uma teoria de física, por exemplo, ele não se preocupa em analisar o objeto, e ele analisa, sim, a própria razão humana. E ao falar em Revolução Kantiana, comparando com a Revolução Copérnica, os professores citam que a razão é o sol que ilumina todas as coisas em torno do qual tudo gira. E porque o Copérnico previu que nós viveríamos num sistema solar, heliocêntrico, e não no sistema geocêntrico, no sistema em que a Terra é o centro do universo, pelo menos não é o centro nem do sistema solar. E ao evidenciar isso, Copérnico produziu uma revolução, porque começa a se questionar se o homem é feito figura de Deus ou não, etc. O Kant, a mesma coisa. Então, como ele opera essa revolução copérnica aqui no pensamento, na maneira de enxergar a razão, o processo de conhecimento, produção de conhecimento, alguns pensadores fazem essa analogia. A razão é o sol que ilumina todas as coisas em torno do qual tudo gira. Então, a figura humana do Kant é o sujeito do conhecimento. Como o sujeito do conhecimento, quando ele cita o sujeito do conhecimento, quando ele cita o homem, ele cita algumas ideias ou alguns comportamentos que seriam universais. Então, cita uma razão universal. Todos os seres humanos, de alguma forma, gozam de uma razão universal. E esse ser, que é o sujeito do conhecimento, para alcançar o verdadeiro conhecimento, ele tem que interagir com aquilo que ele pretende conhecer. O que ele pretende conhecer é o objeto do conhecimento. Então, temos uma relação de sujeito e objeto, e o sujeito deve lembrar de aplicar tanto metodologias empiristas quanto racionalistas para construir o conhecimento. E o sujeito, para o Kant, é o próprio observar do sujeito que constrói a imagem do objeto. O objeto existe. Nós percebemos uma parcela do conhecimento que seria possível extrair de certos objetos.
Então, o sujeito ele tem um papel importante na construção daquele entendimento e daquele objeto em si. Vamos começar em conhecimentos mais complexos sobre astrofísica. Temos astrofísica, que estuda a física dos astros, das estrelas, do universo, do planeta. A gente ainda tenta entender como surgiu o universo, o que é o universo em si. E os diversos sujeitos que pesquisam são esses astrofísicos, e o objeto de pesquisa deles, cada um tem um objeto. O objeto geral é o universo, o surgimento, a expansão, o fim do universo, para onde ele vai, sei lá, né? Cada um tem depois um objeto mais específico de análise. E todo esse conhecimento chega até nós que somos leigos a partir dessa interação do pesquisador com aquilo que ele pesquisa. E no imaginário popular, ou na educação, ou no conhecimento geral, universal, essa relação entre o sujeito e o objeto vai estar refletida na construção daquele objeto específico. Então, o cara que descobriu certa estrela, ele passou por todo um processo de vida, um processo de conhecimento, de amadurecimento como pesquisador para alcançar aquela estrela, para descobrir aquela estrela. E se foi ele o primeiro a observar, e é ele que descreve, tudo que nós sabemos, todo o conhecimento humano daquela estrela está condicionado a essa relação entre o sujeito e o objeto, entre a construção ativa do objeto pelo sujeito. A construção ativa é o sujeito trabalhar em cima daquele objeto, desenvolver hipóteses, teses, comprovar, verificar, comprovar que ele existe, mostrar como que ele gira, e daí, isso sendo apenas um dos exemplos, pode ser exemplo mais simples também, mas acho que você fica mais claro, para entender a interação que deve existir entre o sujeito e o objeto pesquisado. Ok. Ética kantiana. A ética tem um papel muito importante dentro da pesquisa do Kant. O Kant, pensando na vida em sociedade, nos atos, né, como seres que devem se conduzir em sociedade, para ele, a razão humana é insuficiente para a felicidade. E se dependêssemos apenas da razão, seríamos infelizes. Porque, ao criticar a razão, o Kant evidencia que ainda não somos capazes de explicar de maneira absoluta o existir, ou o querer, ou algumas experiências emocionais do homem. Tem gente que tenta explicar as emoções como amor através da química do cérebro, através de hormônios, mas parece que é um pouco mais do que isso. Então, o Kant ele passa a criticar muito a razão humana e essa análise da razão, porque a mera razão, ou apenas a razão, ela não leva o homem à felicidade. E, por outro lado, tampouco a experiência garante essa felicidade ou a realização humana, a realização do espírito humano. Então, o Kant vai se... Parar de falar, então, estou repetindo muito. E assim, o Kant vai se preocupar em entender como alcançar a felicidade, como alcançar a vida plena, a realização plena dos fins da vida, em conjunto da vida em sociedade. Então, ele, mais uma vez, eu utilizei então. E assim, ele busca uma explicação para essa ética humana, para o comportamento humano, para o comportamento que levaria o homem à ataraxia, à paz, a um sentimento de realização, a um sentimento de tranquilidade e de felicidade. Assim, portanto, a moral humana ela não deve se basear só na experiência ou só na razão. E o Immanuel Kant desenvolve uma ideia que é muito questionada posteriormente por seu nível de abstração absurdo, de uma lei a priorística inerente à racionalidade universal humana. Todo ser humano ele deve se conduzir por uma lei, uma regra, digamos assim, a priori, uma regra que existe, uma regra quase que como uma regra fundamental de condução da sua vida. Ele tem que ter uma regra própria, específica, de condução de sua vida, e tem
Essa regra, ela tem um nome que nós veremos a seguir, e ao obedecer essa regra, ao ser fiel a essa regra, a essa máxima de condução da vida, ele alcança a felicidade, ele alcança a paz de espírito, a paz de consciência. Mas é difícil entender até o que é essa própria regra de condução da vida. É o que nós chamamos, é o que nós não, é o que eles chamam de imperativo categórico. O imperativo categórico. Esse imperativo categórico, ele seria uma lei moral universal básica e aplicável universalmente, aplicável a todos. E através da ideia de imperativo categórico, chegaríamos à conclusão de absoluta igualdade entre os seres racionais, e por isso o Kant até fala em paz perpétua, que todos os seres humanos têm que ser respeitados, da injustiça, da guerra, e etc. Bom, este conceito de imperativo categórico é muito abstrato, muito difícil de ser explicado e de ser compreendido, na verdade. E os críticos do Kant sempre atacam, a maioria das vezes atacam, o nível de abstração do imperativo categórico. Eu vou utilizar alguns recursos, como as explicações de outros professores e do próprio Kant, para ver se a gente consegue chegar a uma conclusão sobre o que seria o imperativo categórico. Nas palavras do Kant, o imperativo categórico é, pois, único e é como segue. Age só, segundo uma máxima tal, que possa querer ao mesmo tempo que se torne lei universal. Difícil, né? Então, o imperativo, a gente pode extrair algumas características. O imperativo categórico é único. E, de acordo com o que seria esse imperativo categórico? Seria agir, ou nós todos, seres humanos, agirmos de acordo com a máxima tal. A máxima tal é uma regra de conduta que nós entendemos que é a mais correta possível. Então, não roubar, sei lá, não fazer ao outro o que não quero que seja feito a mim. Esse pode ser visto como um imperativo categórico. Então, eu só faço para o outro aquilo que eu entendo que eu gostaria de receber. Mas é uma visão muito própria. Então, é pessoal, né? Mas se tivéssemos que imaginar no imperativo categórico, poderia ser aquela regra do neminem ladeira, não lesar ninguém. Não lese ninguém ao conduzir a sua vida. Isso poderia ser visto como um imperativo categórico. Por quê? É uma máxima tal, é um pensamento tal, uma afirmativa tal, que você que segue esse imperativo categórico, ao seguir esse imperativo na sua vida, você vai se sentir tranquilo, vai perceber que respeitou aquela sua fé, aquela sua visão de maneira correta de conduta, e ao mesmo tempo você também vai ter uma impressão de que se esse fosse o imperativo categórico universal, se todo mundo seguisse essa regra de não lesar o outro, você acredita que viveria feliz. Então, a mesma regra que se aplica a você, se aplicando ao outro, você entende que seria uma regra justa, seria uma regra que traria harmoniosidade à vida social, à vida em conjunto, que é a vida humana. Portanto, essa seria uma noção geral de imperativo categórico. Mas a Érica, que já leu bastante sobre filosofia, pelo que eu percebi de conversas e também da prova dela, poderia talvez desenvolver um pouco mais a ideia de imperativo categórico. Eu confesso que eu acho muito abstrata a ideia de imperativo categórico, eu acho muito complicado tentar entender imperativo categórico tão rapidamente, em tão pouco tempo. Mas fica a dica de outras obras, há muitas obras, se vocês pesquisarem no Google acadêmico, imperativo categórico de Kant, terá muitas obras abertas para análise. Mas é uma máxima geral de condução da vida, e que se os outros seguirem essa máxima, você também vai ficar satisfeito. Não se aplica apenas a você, é uma máxima que você vai desenvolver e que você vai perceber que, se todos seguirem, a vida vai ser bem vivida, a vida em sociedade vai ser harmoniosa. Então, quando fala em a priori, o Kant, outra ideia importante no Kant é essa ideia de a priori.
diversas passagens no material consultado tenta explicar essa ideia de a priori. O que eu entendi é que, o que eu acho que seria mais claro, é que a ideia de a priori é tudo aquilo, toda aquela noção que é válida independentemente de experiência. E existe o a priori e o a posteriori. A posteriori é o conhecimento, é a noção produzida depois da racionalização e depois da experiência. O que seria conhecido a priori? Espaço e tempo. A noção de espaço e tempo existe a priori. Todos os seres humanos têm essa noção de espaço e de tempo. E a partir da noção de espaço e de tempo são desenvolvidas outras ideias a posteriori. Então, o Bitar, tentando explicar toda essa ética kantiana, ou a maneira de se conduzir em sociedade, relata que a ética, a consequência, pensando no imperativo categórico, é um compromisso de seguir o próprio preceito ético fundamental. O ser ético é ter um compromisso de seguir o próprio preceito ético fundamental, que é o imperativo categórico. Por exemplo, não lesar o outro. Então você vai seguir toda a sua vida, você vai escolher esse imperativo categórico. Você escolheu não lesar o outro, então você vai seguir toda a sua vida baseada nesse preceito ético fundamental, que é não lesar o outro. E pelo só fato de segui-lo em si e por si. Estar conforme ao dever não é o mesmo que segui-lo pelo fato de se tratar do dever. Então, muito importante, diante do imperativo categórico, é você segue esse preceito, você segue essa ideia de não lesar o outro por si, não porque você pode ser punido se você lesar o outro. Ao respeitar um dever, você respeita porque sabe que tem uma sanção. Mas no imperativo categórico, ou na ética kantiana, você segue aquele valor de não lesar o outro, a título de exemplo, porque você profundamente acredita que é o mais correto a se fazer. E acredita que você o fazendo pode até mesmo inspirar outros a tomarem para si como imperativo categórico, não o nome lá dele. E se todos seguirem aquele imperativo categórico, a vida será mais harmoniosa. Então, agir eticamente para o Kant independe de outro objetivo. Agir eticamente é agir daquela forma porque você considera correto. E agir de acordo com o imperativo categórico de forma livre é a maior representação de liberdade possível para o Kant, porque você prevê um imperativo categórico que poderia ser universal, e você age livremente, sem se preocupar com as sanções advindas do desrespeito a esse imperativo categórico, que aí seria um dever. Você age daquela forma, livremente, que você entende que é a melhor maneira de conduzir a vida em sociedade, de se conduzir de maneira ética. Sim, nessa cadeia de implicações traz que o ser kantianamente ético significa agir conforme ao dever, inclusive em detrimento dos próprios desejos, tendências e inclinações. Bom, é questionável essa conclusão, porque ético, não, como nós vimos anteriormente, então vejo que na própria doutrina tem um pouco de... não há consenso sobre a interpretação do trabalho do Kant. Porque agir eticamente independe de outro objetivo. Agir eticamente é agir eticamente por si, independentemente de se tratar de um dever. Já aqui o material do KLS, que está disponível na biblioteca virtual da Unopar, que vocês têm acesso, fala que ser kantianamente ético é agir conforme o dever. Mas vimos que o Kant fala que, independentemente do dever, você tem que agir de maneira ética. Quando você age porque é um dever, você deixa de respeitar o imperativo categórico em si, por si, por imaginar que aquela é a melhor maneira. Você age daquela forma porque é um dever e normalmente, junto com o dever, se você desobedecer, vem uma sanção, vem a coercitividade do Estado. Então, não sei se essa conclusão é extremamente correta, mas é uma conclusão do material utilizado.
E para esse material, ser ético significa agir conforme, pelo menos, na minha opinião, não diria dever, mas de acordo com o imperativo categórico. Então, cuidado com essa conclusão. Isso aqui evidencia o quanto o trabalho do Kant ainda é debatido e tem várias nuances, várias interpretações diferentes. E o que é liberdade para Immanuel Kant? Liberdade, para o Kant, está absolutamente relacionada com autonomia. E pensando em autonomia da vontade. Ser livre é agir de acordo com o imperativo categórico. É agir de acordo com aquela máxima de vida que você escolheu ou que você reconheceu como a melhor guia para a vida humana. Então, todo ser humano, para o Kant, é um fim em si mesmo. E isso aqui é muito importante. Porque o ser humano autônomo, o ser humano que age livremente, que respeita livremente aquele imperativo categórico que ele reconhece, é um ser humano livre. É um ser humano livre, porque ele fez aquela escolha de agir daquela forma. E todo ser humano tem que ser valorizado, porque todo ser humano é um fim em si mesmo. Então, isso combate também aquelas ideias comuns na época de cismo, de legitimação da escravidão. Então, passa-se, o Kant pensa em combate às injustiças vistas nas disputas estatais e pensa na paz perpétua, que nós veremos ao final da aula. Para o Kant, na sua obra Fundamentos da Metafísica dos Costumes, agora eu afirmo, o homem, e em geral todo ser racional, existe como fim em si mesmo, não só como meio para qualquer uso desta ou daquela vontade. Portanto, fazer uso de outra pessoa é torná-lo um meio, é desrespeitar a liberdade que seria inerente. Inerente não, mas liberdade que seria característica de todo o ser racional, todo ser humano. Bom, como eu já falei para vocês, existem muitas críticas ao sistema kantiano. Primeiro, por ser excessivamente abstrato, ao pensar demais em conhecimento, em transcendentalismo, que veremos também, ele se afasta um pouco da realidade, como alguns chamam de frieza universal dos preceitos kantianos, ao tentar produzir preceitos que seriam aplicáveis universalmente. Kant desconsideraria algumas nuances particulares. Essa ideia de imperativo categórico é muito criticada, porque não existe um conteúdo específico do que seria esse imperativo categórico. Muitas pessoas podem entender o que é imperativo categórico, ou pensar que entendem, ou explicar o imperativo categórico a partir de sua visão. Mas tentei de todas as formas achar um conceito específico de imperativo categórico. Em tudo que eu li, sempre ao final há o destaque de que essa ideia de imperativo categórico é muito abstrata e falta um conteúdo ou um conceito específico de imperativo categórico. Fica para alguns que leem, para boa parte dos leitores do Kant, não há um consenso no que é o imperativo categórico. Há uma noção do que é imperativo categórico, mas um consenso absoluto não. Tratando sobre o direito moral, o Kant alega que são duas partes de uma mesma unidade, uma parte externa e uma parte interna. E imagino que vocês tiveram teoria geral do direito ou introdução ao estudo do direito e se debate o direito e moral. E veremos também ao final das nossas aulas, provavelmente quando eu gravar a última aula, porque acho que nós não conseguiremos alcançar o conteúdo até a aula presencial, até a data das aulas presenciais, há um grande debate entre direito e moral. Um exemplo utilizado é o seguinte: somente a ação que é, além de conforme ao dever, exteriormente conforme ao dever, inclusive cumprida, porque se trata do dever interiormente deontológico, pode ser qualificada de ação moral. Então vejo que o texto kantiano é muito difícil, muito complicado, muito rebuscado. Então somente a ação que é, além de conforme ao dever,
Uma ação conforme o dever por exemplo, vamos pensar no dever jurídico, é uma ação que respeita as imposições jurídicas, respeita a norma jurídica, por exemplo, na elaboração de um contrato, inclusive cumprido porque se trata do dever. Então, você cumpre interiormente deontológico, você cumpre um dever contratual não apenas porque se trata de um dever previsto no contrato, mas porque internamente, ou seja, moralmente, você entende que deve respeitar aquele dever imposto pelo contrato. Essa seria a diferença, né, entre uma regra moral e uma regra jurídica. Uma das diferenças. A regra jurídica tem esse senso de externalidade, ela pode ser controlada de maneira externa. E internamente, quando falamos em entender internamente como correto um comportamento, falamos de moral. O agir jurídico, ele pressupõe outras metas, outros fins, além do agir moral. Portanto, ao respeitar a lei positiva ou a lei prevista, há várias razões para isso. Primeiro, o temor da sanção, o que não existe dentro da avaliação moral, porque é você mesmo refletindo sobre aquelas regras, pensando se é correto ou não agir daquela forma. Isso é moral. Então, e assim, somente você poderia aplicar uma sanção a si. Aqui no agir jurídico, não. Você muitas vezes respeita a legislação porque você tem medo das consequências. Exemplo, temor de uma sanção, temor de uma punição. Ao ser punido, obviamente, você vai ser repreendido por autoridades públicas, vai ser repreendido pela contraparte naquela relação jurídica. E a sanção, normalmente, ela é traduzida em uma penalização por autoridade pública. Portanto, percebam que há uma externalização muito grande, né? Há terceiros que avaliam o agir jurídico. O agir jurídico ele sempre é sopesado, ele sempre é observado por terceiros, porque ele é externalizado. E o agir moral é interno, é estar satisfeito consigo, é entender que aquilo é correto, é entender internamente que algo é correto. E para o Kant, você agir de acordo com sua moralidade é uma representação da autonomia do ser e um exercício de liberdade. Por outro lado, quando se fala em juridicidade ou de uma ação ou agir de maneira jurídica ou agir de uma maneira correta do ponto de vista jurídico, muitas vezes se dá em razão da coercitividade do direito, porque o direito, como nós vimos, decorrente da desobediência do direito, pode advir uma sanção, pode advir uma penalização. Pensando em direito especificamente, o Kant faz algumas distinções, percebe que o direito positivo é aquele previsto pelo legislador e que a razão humana é responsável por tentar traduzir o que seria o direito jusnatural e aproximar o máximo possível essas concepções jusnaturais ou jusracionais, um jusnaturalismo racional, do direito positivo. Lembrando um pouco a obra aristotélica e a obra, via de consequência, do São Tomás de Aquino. O mais correto seria transformar em direito positivo o que é direito natural, mas a gente desenvolve o que é direito natural. Para entender a concepção de direito, que é a definição do direito em Kant, eu vou citar um outro grande pensador do direito, que é o Norberto Bobbio. Para o Bobbio, podemos definir direito em Kant utilizando essas três ideias. Primeiro, que o direito pertence ao mundo das relações externas, não internas. Internamente seria a moral. Segundo, o direito se constitui na relação de dois ou mais arbítrios, de duas ou mais vontades. Muitas vezes, o direito ele é uma situação conflituosa, em certa medida, e harmoniosa em outra. Pensemos no contrato. Num contrato, a harmonia de interesses, as duas partes. Uma quer receber um valor, a outra quer receber um bem ou um serviço.
a título de exemplo. Mas pode haver interpretações diferentes, arbítrios diferentes sobre um problema contratual. Pode existir interesses diferentes ou compreensões diferentes diante da possibilidade de aplicação de uma multa contratual. Tanto nas relações jurídicas, haverá sempre 2 ou mais arbítrios, mesmo que seja a relação entre o particular e o Estado. Sua função é prescrever como podem existir diferentes arbítrios. Então, a função do direito, vejam bem, função do direito, né? De acordo com os estudos de Norberto Bobbio, a função do direito para Immanuel Kant é prescrever como podem existir diferentes arbítrios, ou como podem conviver harmoniosamente estes 2 arbítrios, como interpretar, como concluir, como agir diante de 2 arbítrios diferentes. Meu caro Edilson, você consegue ler essa passagem da obra do Bobbio? De fato, podemos dizer que, segundo Kant, o direito é a forma universal de coexistência dos arbítrios simples. Enquanto tal, é a condição ou conjunto das condições, segundo as quais o homem pode conviver entre si, ou o limite da liberdade de cada um, de maneira que todas as liberdades externas possam coexistir segundo uma lei universal. Finalmente, o direito é o que possibilita a livre coexistência dos homens, a coexistência em nome da liberdade, porque somente onde a liberdade é limitada, a liberdade de um não se transforma numa não liberdade para os outros. E cada um pode usufruir da liberdade que lhe é concedida pelo direito de todos os outros de usufruir de uma liberdade igual dele. É um pensamento complexo, né, Edilson? Ah, com certeza. Mas vejam que o Bobbio ele é bem didático aqui ao tentar explicar o Kant. Vamos lá, vamos por partes. Direito primeiro, então, assim, é a forma universal de coexistência. Somente através do direito é que podem coexistir vários arbítrios diferentes. Peraí, acho que tem alguém com... Ah, o seu microfone está aberto, Edilson. Deixa eu fechar isso. Enquanto tal é a condição ou conjunto das condições segundo as quais os homens podem conviver entre si. Portanto, o direito é um instrumento para a boa convivência humana, ou uma condição para a boa convivência humana, ou o limite da liberdade de cada um, de maneira que todas as liberdades externas possam coexistir segundo uma lei universal. Assim, percebemos que, no trabalho do Kant, uma das funções do direito, ou a primordial função do direito, é harmonizar a vida em sociedade. E ao harmonizar a vida em sociedade, é fundamental entendermos que, em prol da harmonia, todos nós teremos liberdades individuais limitadas, já que somente onde a liberdade é limitada, a liberdade de um não se transforma numa não liberdade para os outros. Ao limitar essas diversas liberdades individuais de maneira universal, o que se quer é evitar que o excessivo ou absoluto exercício de uma liberdade lese a liberdade de outro. Sabemos que uma pessoa que exerce livremente, sem obedecer regras, esse seu direito de liberdade, normalmente ela causa lesões a outro. E é o que nós vemos na vida em sociedade. Eu, pelo menos, se eu paro no sinal vermelho, vejo um cara ultrapassando o sinal vermelho, eu fico pé da vida. Se eu respeito, por exemplo, na pista, tem 2 pistas, eu fico na pista da direita porque eu vou virar à direita. E eu percebo que um cara espertão vai pela faixa da esquerda e tenta fazer a conversão na minha frente na pista da direita, eu fico irritado. Por quê? Porque eu
para buscar a harmonia social, eu aceitei conceder a minha liberdade de escolha ao seguir as regras, e quando o outro não o faz, eu me sinto ofendido. Você concorda, Edilson? Você ia se manifestar? Não, com certeza. De acordo com o raciocínio aí, a gente pode enquadrar esse um tirano, não é isso? De acordo com o raciocínio. O tirano é aquele que não respeita os limites. Todos temos limites. Qualquer um, desde a pessoa mais simples até um magistrado, o ministro da STF, o presidente da República, o governador, todos nós temos limites. E ao não respeitar esses limites impostos pela legislação, a liberdade, nós causamos danos. Dano, nem que seja um dano à ideia, à própria ideia de direito. Mas, mais especificamente, um tirano, ele não aceita a limitação de sua liberdade como governante. E como tirano, ele vai acabar causando lesão à liberdade do outro. É isso mesmo, Edilson. Mas essas figuras do dia a dia me irritam em demasia, né? No Brasil, a gente é mestre em não respeitar a regra e tentar dar um jeitinho. O jeitinho nada mais é do que desrespeitar, do que exceder o tanto de liberdade que você tem concedido pelo direito e, via de consequência, lesar o outro que está respeitando aquela limitação. Isso me irrita profundamente. Continuando. Cada um pode usufruir da liberdade que lhe é concedida pelo direito de todos os outros de usufruir de uma liberdade igual à dele. Ao não respeitar o direito, a pessoa entende que, portanto, ela tem mais liberdade do que você. Uma pessoa que não respeita as regras enquanto você respeita, de certa forma, ela te ofende, porque ela te mostra que, na opinião dela, ela tem mais direitos, e se ela tem mais direitos, ela seria uma categoria de pessoa melhor do que você. E é isso que nos irrita tanto quando respeitamos regras e o outro não respeita. Isso é muito irritante e algo que eu acredito que precisamos melhorar como sociedade no Brasil, essa visão de limites. Não é ser subserviente, é entender que, ao desrespeitar o limite, você ofende também o outro que o respeita. Então, pelo menos especifique por que você está desrespeitando. Como objetivos do direito, podemos citar, portanto, a pacificidade do convívio, ou seja, um convívio harmônico, em paz, sendo o direito liberdade, mas liberdade universal. O direito é a garantia de uma liberdade universal, mas que, para isso, tem que limitar a liberdade individual. Ao buscar essa coexistência pacífica, essa pacificidade do convívio, o direito regula condutas e tem pretensões menores do que a moral, porque a moral ela conduz a vida inteira do indivíduo, segundo o imperativo categórico. Então, a moral ela é maior do que o direito para os conceitos, para o pensamento do Kant. Ela tem pretensões menores, não é que ela é menor, ela tem pretensões menores, ela regula, cada disciplina jurídica regula certos atos específicos, sendo que a moral vai conduzir todo o comportamento, inclusive a obediência ou a desobediência ao direito. Estado, para o Kant, o Estado é um instrumento necessário para a realização do direito ou dos direitos. É por meio do Estado que nós vamos regulamentar o convívio das liberdades e a meta do Estado é garantir as liberdades e a convivência pacífica na vida humana. Superando a ideia de Estado, ou dentro, ou a seguir a ideia de Estado, o Kant fala em paz perpétua e cosmopolitismo. O Kant produziu um texto chamado A Paz Perpétua. E ele começa, quando ele pensa em direito, em limitação de liberdade dos indivíduos, fala do Estado, ele começa a pensar a relação entre os próprios Estados nacionais, sendo que ele, como ele viveu no século XVIII, começam a surgir, né? O Portugal, por exemplo, surge como Estado lá no século XII, Espanha no século XV,
e mas já superamos o feudalismo e começa a se consolidar, melhor dizendo, não surgiu, a se consolidar a figura do Estado Nacional, por isso, inclusive, é chamado de Estado Nacional moderno. E tem um acontecimento muito importante aqui, que é a Guerra dos 30 Anos, no século XVII, ou seja, antes do Kant, e a elaboração dos tratados de paz, que são os tratados conhecidos como a Paz de Westfália. A partir dessa Paz de Westfália, há a consolidação do sistema estatal europeu, que é muito importante para o direito internacional, para a relação entre os estados. E é muito criticado também esse sistema de estados, porque ele criou um nacionalismo exacerbado, criou uma rivalidade exacerbada entre estados, e muitas vezes não representa a formação cultural de um povo. Às vezes um povo está submetido a um Estado quando deveria ter um Estado próprio. E aí surgem esses entes insurgentes que querem Estados próprios. Então, é muito criticado esse sistema de Estados europeus. É muito elogiado por um lado e muito criticado por outro. Né? Sempre vai ter crítica e elogio dos mais diversos pesquisadores. Bom, com o surgimento do Estado e com o cosmopolitismo, com essa vida na cidade, essa vida civilizada, o homem deixa a barbárie e chega à civilização. E como que ele consegue isso? Através da contradição. Contradição? Opa, mas como assim através da contradição? Através da contraposição de interesses. É assim também que nós saímos da ignorância. Chegamos ao desenvolvimento cultural, da ausência de normas, ao direito. Isso alcança também o cenário internacional. A gente começa a pensar numa sociedade internacional e desenvolve esse texto chamado A Paz Perpétua. Você consegue ler, Edilson? Paz perpétua e cosmomotolismo, né? Como é que é? Cosmopolitismo. Isso mesmo. Texto A Paz Perpétua. O que subministra essa garantia é nada menos que a grande artista, a natureza, não sei o quê. Natura, como é que é o nome disso aqui? Natura dela Rerum. De cujo curso mecânico transparece com evidência uma finalidade, através da discórdia dos homens, fazer surgir a harmonia, mesmo contra a sua vontade. Então, os homens, o ser humano, vivem em constante discórdia. E o natural é fazer surgir a harmonia, mesmo nessa constante discórdia, meu caro Edilson. Há, portanto, no Kant, um trabalho de ideias contrapostas. A humanidade vive trabalhando com ideias contrapostas. Mesmo sendo um ser racional, ao mesmo tempo, ele é irracional e violento. Por isso ele fala em insociabilidade sociável. Toda a história humana ela é permeada por conflitos entre grupos humanos. Por mais que nós, como seres humanos, queiramos viver em grupo, cada um tem uma noção diferente do limite do grupo. E é alcançado um limite quando outras pessoas tentam se aproximar ou tentam se apropriar da propriedade daquele grupo, do território daquele grupo, surge o conflito. Assim, por mais que o ser humano seja sociável, ele tem uma noção também de contraposição a outros grupos muito grande. Isso é perceptível na natureza. Então, o Kant chega à conclusão de que a natureza humana é muito contraditória e razão e instinto acompanham toda a humanidade, sendo certo que a violência não apenas é um traço presente, mas é um traço necessário na vida humana. Mas uma violência controlada, uma violência que vai ter que ser exercida por alguém. Surge, portanto, essa ideia de grande confederação de nações. E quando eu estava lendo sobre essa ideia de grande confederação de nações, me veio à mente, muito claramente, a construção da União Europeia após a Segunda Guerra Mundial. Né? É um processo que
começa após a Segunda Guerra Mundial. A Europa, cansada de tantos conflitos, percebe que a única maneira de evitar futuros conflitos é tornando um país um Estado dependente do outro, tornando um país um Estado aliado do outro. Senão, eles viverão em eterna rivalidade e teremos mais conflitos na Europa, sendo que a Europa tinha acabado de passar pela Primeira Guerra Mundial, pela Segunda Guerra Mundial, pelas guerras napoleônicas, pela Guerra de Unificação da Alemanha, pelas guerras de unificação da Itália, pela Guerra da Crimeia entre Rússia e o Império Turco-Otomano. Enfim, a Europa era um barril de pólvora. E isso desde o século XVII até a Segunda Guerra Mundial. Até a Segunda Guerra Mundial. Então, os europeus cansaram de tantas guerras e foram buscar os fundamentos da União Europeia, na minha opinião, nesse trabalho do Kant. Vejamos, grande confederação de nações, seria essa a origem da União Europeia? Para Kant, portanto, não está fora de cogitação que o propósito supremo da natureza, que funciona por uma história oculta, se cumpra, a saber, a formação de um Estado cosmopolita universal, como o seio no qual podem se desenvolver todas as disposições originais da espécie humana. Seria uma grande confederação de nações, para acabar com as rivalidades que são acirradas diante de um contexto estatal, de estados modernos, um estado contra o outro. Porque para o estado existir, para o estado se formar, existe a necessidade de um nacionalismo muito grande. E esse nacionalismo precisa de uma figura do inimigo. Então, esse sistema de estados, para um estado ter muito sucesso, para ele se unir, normalmente depende de uma catástrofe, de uma guerra ou de um inimigo comum, para as pessoas se unirem em torno do estado. Portanto, o sistema estatal, ele depende dessa violência humana, ele depende dessa oposição, e isso é ruim porque isso vai gerar inúmeras guerras, inúmeros conflitos. Pensando nesse Estado cosmopolita universal, o Kant é uma figura muito relevante para as relações internacionais. Esse trabalho dele de A Paz Perpétua é classificado como um dos principais trabalhos das figuras ou da corrente de pensamento liberal das relações internacionais, ou da política internacional. E o Kant é classificado como alguns como um idealista, alguém que vive fora da realidade, que pensa num ideal de relações internacionais, mas ideal que é difícil de se alcançar. E ele pensa um direito internacional cosmopolita, aplicável tanto a estados quanto a indivíduos. Então, indivíduos teriam direitos, qualquer indivíduo teria direitos garantidos pelo direito internacional. Então, o direito internacional se aplicaria tanto a estados quanto a indivíduos, se aplica a indivíduos, se aplica de maneira universal, e assim se reconhece que há alguns valores que alcançam todos os homens, todos os seres humanos. Por exemplo, a dignidade da pessoa humana. Assim, poderíamos afirmar que o Kant é uma figura muito importante para o desenvolvimento de direitos fundamentais, de ius cogens, de direitos humanos e da dignidade da pessoa humana. O Kant, em seu trabalho, A Paz Perpétua, inova demais. Se esse sistema de estados europeus era muito novo, já era uma novidade o próprio sistema de estados europeus, que hoje ainda está presente nesse sistema de estados. Ao contradizer ou ao pensar além do sistema de estados, o Kant inova demais, porque o que ele critica é que esses tratados de paz, por exemplo, a Paz de Westfália e a diplomacia realizada naquela época, tinha um objetivo meramente formal, era mero documento, não era seguido materialmente, não era coercitivo. Eram meros, portanto, armistícios que não eram respeitados pelos estados, que continuavam a guerrear quando entendiam que era de seu interesse. Kant viveu em uma época que a Europa era muito militarizada, muito violência, e decorrente dessas guerras e dessa violência, tínhamos um grande caos
social, porque a guerra, de acordo com Kant, evidencia toda a violência e todas as mazelas do ser humano. Em suas palavras, ao falar da paz perpétua, Kant entende que, se existe um dever e, ao mesmo tempo, uma esperança fundada de tornar efetivo o Estado de um direito público, ainda que apenas numa aproximação que progride até o infinito, então a paz perpétua, que se segue aos até agora falsamente chamados tratados de paz, na realidade armistícios, não é uma ideia vazia, mas uma tarefa que, pouco a pouco resolvida, se aproxima constantemente do seu fim, porque é de esperar que os tempos em que se produzem iguais progressos se tornem cada vez mais curtos. Bom, o Kant critica aqui esses armistícios e entende que cada vez mais nos aproximaríamos de um sistema cosmopolita, de uma confederação de estados, e alguns sugerem que a União Europeia, outros sugerem que a ONU tem origem nessa ideia de paz perpétua de Kant. Entraríamos agora na transcendentalidade no Kant, que temos alguns temas ainda a debater, mas eu acho que vai levar muito tempo, porque ainda há questões a fazer. São 11h50, e aí a gente continua na próxima aula a partir desse passo perpétuo, finaliza o Kant, vê o Hegel. Pode ser? Com certeza, tá ótimo. Beleza, é muita informação. Então tá, meus amigos, agradeço, minhas amigas e meus amigos, agradeço a presença de todos e até a próxima aula. Falou, professor. Falou, pessoal. Até mais.